Voltamos, pessoal. Vamos falar agora, então, deixar um pouquinho colocação pronominal de lado e agora nós vamos falar sobre as orações coordenadas. Vamos dar continuidade ao estudo da sintaxe que a gente começou na aula passada falando de período simples, tá? Agora a gente vai entrar em período composto. Por quê? Período simples era o quê? Lembra que a gente falou? Períodos simples são períodos compostos por uma única oração. Essa oração é chamada de oração absoluta, porque ela tá lá, reinando absoluta sozinha, né? Por isso oração absoluta, tá? Mas a gente também tem os períodos compostos. Os períodos compostos, eles são, como o próprio nome diz, né? São compostos, né? Ou formados por duas ou mais orações. Pode haver várias orações no período composto. E esse período ele pode ser composto por duas formas. Ou ele é composto por coordenação, e aí resulta em orações coordenadas, que são orações livres, independentes, né? Muito bem resolvidas. Ou o período composto pode ser composto por subordinação, e aí resultam orações subordinadas, que são orações dependentes, tá? Hoje nos interessa isso aqui, orações coordenadas, período composto por coordenação, certo? A subordinação a gente vai falar na próxima aula, começar a falar, beleza? Tá, então tudo bem. Como que eu distingo, então, se eu tenho uma oração, se eu tenho um período, se ele está composto por coordenação ou por subordinação? Como que eu faço para distinguir? Bom, os períodos compostos por coordenação, eles têm orações que são livres, elas são autônomas, elas são independentes, elas não têm dependência mesmo, né, uma da outra. Elas estão livres, elas estão completas, tá? Então, o sentido delas é completo sem a outra. Ela não precisa uma da outra. O sentido, elas têm o seu próprio sentido que está completo, por isso elas são autônomas, não dependem da outra, tá? E, logo, elas também não mantêm entre si, né, uma com a outra, nenhuma relação de hierarquia. Por quê? Porque as duas têm o mesmo peso, as duas têm a mesma importância. Uma não vai ser mais importante que a outra, não vai ser uma principal. Não. Nas orações coordenadas, as duas têm o mesmo peso, as duas trazem o mesmo, né? A mesma informação, aliás, uma informação completa, e elas simplesmente se colocam juntas para complementar ali, né? Adicionar uma coisa à outra, mas elas não se subordinam. Então, a importância é essa. Na oração dos períodos subordinados, a gente vai ver que a oração que é subordinada, ela está ocupando um papel dentro da outra. Ela é uma parte da outra. Então, a outra precisa dela para se completar e ela não é ninguém sem a outra, porque ela é uma parte da outra. Entendeu? E aqui não. Aqui a gente tem orações de sentido completo que simplesmente vêm uma junto da outra ali para enriquecer o período. Certo? Então, elas são orações livres. Beleza. E que tipos de orações coordenadas existem? Basicamente, a gente tem dois tipos, gente. O primeiro tipo são as orações coordenadas assindéticas, né? Assindéticas por quê? Né, aquele prefixozinho que indica ausência, né, ou negação. E sindética, por quê? A assindética é que não tem ausência do tal do síndeto. O que é um síndeto? Né? Lembra, a gente vai falar de figura de linguagem, a gente vai falar de assíndeto, polissíndeto, né? Quando a gente repete ali conjunções ou pronomes relativos. Então, o síndeto é isso. Nesse caso, é uma conjunção. Então, a oração assindética é a que não tem a de ausência, né? A que não tem o síndeto, ou seja, a que não tem a conjunção. Então, elas vêm livres, né? Eu posso ter um período composto só por orações coordenadas assindéticas. A gente vai ver 2 exemplos disso. Então, a gente só coloca uma justa, a gente chama de justaposta a outra, que é uma, depois vem a outra colocadinha do lado, e separo com vírgula e pronto. Não preciso de conjunção, não preciso de nada, tá? Ou eu posso ter as orações coordenadas sindéticas. Aí sim, elas têm o tal do síndeto. Então, elas têm a conjunção, tá? Então, a oração coordenada sindética, ela vem com uma conjunção que introduz aí algum sentido, né, na minha oração. Essa conjunção sempre traz aí, um sentido adverso, um sentido conclusivo. A gente vai ver depois, então, como classificar as sindéticas, tá? E essa conjunção, em alguns casos, na maioria dos casos, ela aparece no início da oração, só que muitas orações, muitas conjunções, podem também vir ou no meio ou até mesmo no final da oração, né? Tem conjunções que podem vir no final da oração, tá? A maioria aparece no início, mas existe essa possibilidade, tá? Então, olha aqui esses exemplos, gente, ó. Fui à praia, tomei muita água de coco e mergulhei no mar.
né? Quantas orações eu tenho aqui? Se você viu a aula passada, você deve lembrar que as orações se contam pelo número de verbos, né? Ou locução verbal, se eu tenho 2 verbos com sentido único. Então, aqui, quantos verbos eu tenho? Fui, tomei e mergulhei, né? E esses verbos estão isolados, eles não estão formando locução, né? Senão eles teriam que estar juntos ali. Então, eu tenho 3 orações. Fui à praia, tomei muita água de coco e mergulhei no mar. Então, essas 2 primeiras aqui são 2 orações coordenadas assindéticas, porque, ó, fui à praia, não tem conjunção. Tem verbo, preposição, complemento, mas não tem conjunção. Aqui é a mesma coisa, olha, tomei muita água de coco. Eu tenho verbo, eu tenho aqui o meu adjunto adnominal, tenho aqui o meu complemento, que é o objeto direto, né, o que eu tomei, água de coco, né? Então, aqui eu tenho 2 orações coordenadas que são só colocadas justapostas, uma depois da outra. Como que eu separo? Com vírgula. Pronto. E a terceira oração, aí sim, é uma coordenada sindética, porque eu tenho uma conjunção aqui, ó, que é o E, que é uma conjunção do tipo aditiva. Então, por isso que a gente fala oração coordenada sindética aditiva, tá? Mas, como eu falei, eu posso ter períodos compostos apenas por orações assindéticas, como essa frase aqui, que, se não me engano, é atribuída a Júlio César, né? Que é o vim, vi, venci. Olha que loucura. Eu tenho 3 verbos, cada um deles é uma oração. Então, as minhas orações só têm verbo. Tenho 3 palavras, as 3 são verbos, e as 3 constituem orações diferentes. Então, eu tenho 3 orações coordenadas assindéticas. Vim, vi, venci. Separei, com vírgula. São orações sem conjunção, né? E aqui, nesse último caso, um período um pouquinho mais longo, mas que também não tem conjunção. Olha aqui quantos verbos a gente tem. Levantei, tomei, peguei, trabalhei, voltei. Né? São 5 orações. A primeira é levantei, a segunda é tomei banho, a terceira é peguei o ônibus, a quarta é trabalhei e a quinta é voltei para casa. Ufa, né? E aí ele termina com ufa, que é uma interjeição. Então, aqui eu tenho 5 orações coordenadas assindéticas. E aí, o que eu faço? Separo com vírgula. E aí é o que a gente chama de justapostas. Eu só coloco uma do ladinho da outra e tá tudo certo, tá? Nem sempre, então, eu preciso usar a conjunção para montar um período composto. Beleza? Tá bom, mas tá. Mas se eu uso a conjunção, aí eu tenho a tal da oração sindética, essa conjunção vai trazer um sentido, né? Para minha informação, para minha oração, né? Então, aí eu vou ter que classificar esse sentido, classificar a minha oração coordenada sindética, né? Ah, tá, mas como que a gente classifica essa oração, né? Então, veja, a primeira coisa que a gente costuma fazer para classificar uma oração coordenada sindética, primeira, é bater o olho na conjunção. A gente olha a conjunção e acha que já sabe a resposta. Tá, quase 100% das vezes a conjunção realmente já indica, né? A gente já sabe se é uma conjunção do tipo aditiva, adversativa, conclusiva e etc. Só que às vezes, muito raramente nos vestibulares isso quase não acontece, mas pode acontecer. Então, é meu dever falar para vocês que às vezes uma conjunção pode ser empregada com outro sentido. Uma conjunção, por exemplo, que quase sempre é aditiva, ela pode estar introduzindo uma oração que tem um outro sentido, um sentido de adversidade, de oposição. Então, o que eu tenho que olhar, além da conjunção, é também qual é o sentido introduzido pela oração, né, que tem a conjunção. Qual que é o sentido? Como ela se relaciona com a outra oração, com a oração assindética, né? Ela traz uma coisa de contraste, ela traz uma conclusão, ela traz uma explicação, né? E isso me ajuda também a julgar, a classificar as minhas orações sindéticas, que são, então, 5 tipos. Aditivas, adversativas, as alternativas, conclusivas e, por fim, as explicativas, né? Que aqui tinha que ser um ponto final, né, gente? Que acabou. Então, eu tenho 5 tipos possíveis de orações coordenadas sindéticas. E agora, nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, tá? Muito simples, na verdade. Elas são muito tranquilas. Então, a gente já sabe que para ser oração coordenada, eu preciso que elas simplesmente tenham o mesmo peso, uma não se subordine à outra, elas estejam completas, né? E é isso. Beleza. E aí, como que a gente classifica, então, as aditivas? O que é aditiva?
né? Aditiva, já não lembra pra gente a adição? Então, o que é uma aditiva? Opa, aqui já não escreve mais. O que é uma aditiva? É uma oração que simplesmente adiciona uma nova informação. Ela vem para somar. Então, ela traz uma informação que não vai se opor ao que foi dito pela outra oração, não vai ser uma conclusão, não vai se alternar, é simplesmente uma soma. Ela adiciona uma nova informação que não contradiz, não explica, né? São só duas informações complementares. Então, aditivas, lembra de adição, informações complementares, né? Soma. Então, vamos ver as principais conjunções. Principal de todas é a conjunção e, né? Que aparece mais. A gente tem também a conjunção nem, que também aparece quando a gente está numa adição negativa, uma coisa não aconteceu e a outra também não aconteceu, então a gente usa o nem, né? E outras expressões como tanto como, né? Não só, mas também, não somente, mas também, não só, mas ainda, e aí, assim por diante. Então, vamos ver dois exemplos. Primeiro, não fui ao cinema, nem estudei. Então, tá vendo? Eu tenho duas orações completas. Uma é, não fui ao cinema. Legal, terminou aí. Outra é, não estudei, né? Duas orações completas. Só que aí eu tô colocando junto de um mesmo período para deixar um período mais rico. Então, não fui ao cinema e nem estudei. Então, esse nem adiciona uma nova informação, mas também no sentido de negar. Também no sentido de dizer que eu não estudei, tá? E aqui, eu não somente fui ao show, como também tirei foto com a banda. Então, esse não somente, né? Então, ele diz que eu fui ao show e também tirei foto com a banda, né? Então, não somente fui ao show, como também, então, é uma adição, né? Eu fui ao show, eu tirei foto com a banda. Duas informações completas aí na minha oração coordenada. Tá, e a oração adversativa? Se a aditiva traz a ideia de adição, a adversativa traz a ideia de adversidade. Adversidade. O que é adversidade, né? É aquilo que é adverso ao que eu quero. Adverso é contrário, né? Então, uma oração adversativa, ela traz algo que se opõe a outra oração, né? Se opõe no sentido de ter um sentido contrário, oposto, né? Então, faz um contraste. São duas coisas que contrastam, que se opõem, né? Pode acontecer da minha oração adversativa não necessariamente trazer um contraste, mas de repente ela trazer só uma ressalva. Não é necessariamente uma oposição clara, mas ela faz uma ressalva. Olha, isso acontece, mas veja bem, né? Tem um porém, tem uma ressalva, tá? Então pode ser uma adversidade, pode ser uma ressalva. Beleza, como, né? Quais são as principais conjunções que indicam a adversidade? O mas, a mas, mais comum. Porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e assim por diante, né? Dessas orações que são as tais das orações adversativas, a conjunção mas é a única que tem que necessariamente vir no início da oração. As demais podem vir no meio, podem vir no final, tanto faz, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ela come muito, mas não engorda, tá? Eu poderia falar, ela come muito, porém não engorda. E eu também poderia falar, ela come muito, não engorda, porém, né? Poderia colocar o porém no final, né? O mas não, o mas tem que ser sempre no começo. Tá? Então, tá vendo que aqui é a ideia de contraste, né? Se a pessoa come muito, a ideia é que ela engorde, né? Mas aí eu contrasto, eu coloco uma ideia que é meio que oposta àquilo que eu falei antes. Apesar, né, dela comer muito, ela não engorda. Então, é o mas, né? Então, mas faz esse contraste. O segundo exemplo. Estamos muito cansados. Contudo, ainda precisamos estudar mais, né? Então, nesse caso também, olha, uma relação de adversidade. Estamos cansados, então a ideia seria que nós parássemos, né, para descansar, para dormir, enfim, para repor as energias. Mas, contudo, ainda precisamos estudar mais. Então, é adverso a ideia do estar cansado, né? Traz uma adversidade. Então, oração adversativa, tá? Bom, vou fazer uma pausa, gente, rapidinho, só para vocês tomarem uma água, e eu também. E aí, a gente continua com os outros 3 tipos de orações coordenadas sindéticas. Um minutinho, eu volto já.